18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você, sempre na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Juntos mais uma vez e 18 horas começando, né, Karine? É isso aí, Carlão. Começa agora 18 horas até às 7 da noite. Estamos juntos aqui em 100,7. Boa noite especial para quem nos acompanha pelas redes sociais no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Começamos com os destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Seguem as repercussões negativas sobre a proposta do governo federal de acabar com o IPI. O Amazonas foi o segundo estado que mais desmatou no Brasil em 2022. O governo federal deixa para 2023 o reajuste do salário mínimo. Ano começa com aumento de 3% no número de acidentes de trânsito em Manaus. Agora 6 horas, 2 minutos. Você no melhor mix do Brasil, conferindo em até às 7 da noite os destaques de hoje, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Vamos juntos com você aqui no melhor mix do Brasil, tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Vamos abrir o programa de hoje, Karime e ouvintes, com uma boa notícia. Olha só que legal, é que o Banco do Brasil anunciou concurso para contratar 4.000 escriturários, que é o agente comercial, além de TIs, agente de tecnologia. O concurso vai também fazer cadastro de reserva com 2.000 classificados. Olha aí, boa chance, e o concurso público vai ser realizado pela Sesgran Rio. E o salário é bem interessante, viu, Carlão? Sim. O banco vai pagar R$ 3.600 de salário inicial, além de auxílio alimentação. E a escolaridade exigida é o ensino médio. Para o Amazonas estão reservadas 32 vagas, sendo 22 para ampla concorrência e 6 para negros e 4 para pessoas com deficiência. Quem passar no concurso vai trabalhar 30 horas semanais ou 6 horas por dia, numa jornada de segunda a sexta-feira. Bom, se ficou interessado, é o seguinte, as inscrições já estão abertas e vão até o dia 24 de fevereiro. E o valor é de R$ 50. A primeira etapa das provas acontece no dia 23 de abril e a previsão de divulgação dos resultados finais é no dia 14 de julho. Olha só o detalhe, hein? As vagas são para a agência de 12 municípios e as provas serão aplicadas em 4 cidades, em Tabatinga, Manicoré, Parintins e aqui na capital Manaus. Os candidatos devem se inscrever para as vagas nas regiões definidas pelo Banco do Brasil. Bom, gente, todas as informações sobre este concurso estão no site do Banco do Brasil e também no site da Sesgran Rio. 18 horas. Olha só, Manaus encerrou 2022 com o menor número de casos de malária nos últimos 4 anos. A redução em relação a 2021 foi de 37,2%. Bom, e vale lembrar, viu, Carlão, que o governo do Amazonas tem um compromisso de eliminação da malária até 2035. A meta faz parte do Plano Nacional do Ministério da Saúde para diminuir o número de casos transmitidos e reduzir a quantidade de mortes para 0 até 2030, como explica a repórter Nathalie Moraes. Manaus teve 2.806 notificações de casos de malária em 2022, contra 4.469 registros no ano de 2021. Isso representa uma redução de 37,2% de ocorrências da doença. Este é o menor número de registro de casos de malária dos últimos 4 anos em Manaus. Agora, o desafio é manter a redução de casos, já que a malária é uma doença endêmica e de risco, onde as condições climáticas e ambientais existentes favorecem a proliferação do principal vetor de transmissão da doença, o mosquito Anopheles darlingii. Regiões de periferia que sofrem com o desmatamento e ocupações desordenadas possuem um risco de transmissão da doença potencializados. Durante todo o ano passado, foram realizados em Manaus 82.107 exames para diagnóstico de casos suspeitos de malária. Segundo a gerente de Vigilância Ambiental e Controle da Censa, a enfermeira Aline Antonilli, a população deve ficar sempre em alerta quanto aos sintomas da doença. O
princípio estratégico fundamental das ações de controle da malária em Manaus consiste na adoção do diagnóstico precoce e no tratamento imediato dos casos da doença. Por isso, é de fundamental importância que a população, ao primeiro sinal e sintomas da doença, como febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça, procure imediatamente uma unidade de saúde de referência para diagnóstico e tratamento. O Amazonas tem um compromisso de eliminação da malária até o ano de 2035. A meta faz parte do Plano Nacional do Ministério da Saúde para diminuir o número de casos transmitidos dentro do país, para a redução de 68 mil casos até 2025, reduzir a quantidade de óbitos para zero até 2030 e eliminar a malária do Brasil até o ano de 2035. Para manter o controle da doença, diversas ações estão sendo colocadas em prática, como a compra de insumos, larvicidas, biológicos e inseticidas para controle do mosquito transmissor da doença, implantação de mosquiteiros impregnados em residências nas áreas com maior risco de malária, além do direcionamento das ações de prevenção e controle para as zonas norte e leste de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Um outro dado importante, interessante, é que o número de casos de dengue também diminuiu em Manaus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve uma redução de 70% durante 2022 em relação a 2021, Karime. Carlão, o índice foi na contramão até do cenário nacional, que registrou aumento de 162% no mesmo período aí, né? No número de casos durante esse período. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Manaus apontam que 3.808 casos de dengue foram confirmados em 2021. O número caiu para 1.153 em 2022. Mix. Olha só, cresce a preocupação aqui no Amazonas com a declaração do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que anunciou que a meta do governo é de acabar o quanto antes com o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. O fim desse imposto representa uma ameaça praticamente de morte à Zona Franca de Manaus, Karine. Pois é, Carlão, e hoje o governador Wilson Lima, que ainda não tinha se manifestado sobre essa declaração de Geraldo Alckmin, advertiu que caso realmente vingue essa proposta de acabar com o IPI, isso será uma sentença de morte para a Zona Franca de Manaus. Wilson Lima argumentou que o IPI é o principal incentivo oferecido para as empresas se instalarem aqui na Zona Franca de Manaus, e a extinção desse incentivo, é óbvio, seria a decretação da morte da Zona Franca de Manaus. Bom, Wilson Lima disse que no primeiro momento vai tentar convencer o governo federal a preservar as vantagens da Zona Franca, mas caso não consiga, ele disse que vai recorrer à justiça para manter as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. A declaração do governador foi feita hoje durante entrevista coletiva e a repórter Odiné Araújo acompanhou e traz os detalhes pra gente agora. A extinção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante encontro com empresários paulistas em reunião da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, tem preocupado autoridades do Amazonas. Na reunião da Fiesp, Alckmin falou que o IPI vai permanecer como está por enquanto, até que seja criado um imposto único, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O assunto repercutiu hoje durante a solenidade de renovação do passe livre estudantil aqui em Manaus. Na ocasião, o governador Wilson Lima informou que conversou com Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, sobre a reforma tributária e disse que está preocupado com o tema. Quando se fala em extinção do IPI, está se referindo de morte à Zona Franca de Manaus, porque nesse cesto de incentivos que garantem a diferenciação das empresas que estão aqui, que garantem esse diferimento, o IPI é o principal imposto. Se a gente não tiver esse incentivo aqui, a Zona Franca de Manaus acaba. Nós estamos em constante diálogo com o governo federal, nós temos uma equipe que monitora essa situação. No primeiro momento, tive a oportunidade de ter uma rápida conversa com o Alckmin. Ele me garantiu que não iria tomar nenhuma decisão sem que antes conversasse com o Estado do Amazonas. Mas essa declaração dele, uma declaração muito
muito ruim para o estado do Amazonas. E aí eu fico me perguntando por que os caras tentam o tempo todo fazer isso na Zona Franca de Manaus. O Wilson Lima anunciou que vai recorrer à justiça caso a Zona Franca de Manaus perca os incentivos fiscais. Se a gente não conseguir avançar nessas conversas, não tenham dúvida de que, mais uma vez, irei à justiça para garantir os direitos, para garantir a competitividade, sobretudo manter os empregos que são gerados na Zona Franca de Manaus. Representantes das indústrias do Amazonas enviaram um pedido de audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O objetivo é tratar da proteção da Zona Franca de Manaus, especialmente caso o IPI seja extinto na reforma, como sinalizou o vice-presidente. O ofício com o pedido de audiência foi assinado pela FIEAM, Federação das Indústrias do Amazonas, o Centro das Indústrias do Estado, CIEAM, a Abraciclo, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos de Duas Rodas, e a Eletros, Associação dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e nessa coletiva, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, manifestou apoio total e irrestrito à posição defendida pelo governador Wilson Lima em defesa da Zona Franca de Manaus, Karine. Pois é, Carlão, e para falar mais sobre as reações sobre essa proposta aí de extinção do IPI, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, chega mais, seja bem-vindo, Cadu. Então, a bancada do Amazonas se reuniu com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. E essa questão da Zona Franca, além da reforma fiscal, esses dois assuntos importantíssimos estiveram na pauta desta reunião, não é não? Conta pra gente, Cadu, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Sim, Karime, o tema Reforma Tributária versus Zona Franca de Manaus foi a pauta central do jantar de ontem à noite na residência oficial, que reuniu o presidente da Câmara, Arthur Lira, e deputados federais da bancada do Amazonas. Nesse encontro estiveram presentes os deputados eleitos Amon Mendel, do Partido Cidadania, Saulo Viana e Fausto Júnior, ambos aí do Partido União Brasil, e os deputados reeleitos, Capitão Alberto Neto, do PL, Silas Câmara, do Republicanos, e Átila Lins, do PSD. Adail Filho, que é do Republicanos, e Sidney Leite, do PSD, não participaram desse encontro. Karime, esse jantar com a bancada do Amazonas teve como pano de fundo a campanha pela reeleição de Arthur Lira. Embora ele tenha o apoio da maioria dos partidos, que vão lhe garantir praticamente a vitória por aclamação, Lira quer também o voto dos deputados recém-eleitos. No caso, inclui aí Amon Mendel, Fausto Júnior, Saulo Viana e Adail Filho. O jantar foi até altas horas, Karime, e a bancada amazonense fechou em bloco apoio à reeleição de Arthur Lira. Em contrapartida, os deputados pediram o apoio dele, do presidente da Câmara, em defesa da Zona Franca de Manaus, porque nos próximos dias o governo deve apresentar ao Congresso Nacional a sua proposta de reforma tributária. E, como você disse anteriormente, como disse na reportagem, como disse o próprio governador, inclusive, né, um dos pontos principais é a extinção do IPI, conforme foi anunciado pelo Geraldo Alckmin e por Fernando Haddad. Isso é bom para a indústria, mas prejudica o Amazonas. A gente reforça aí que a isenção do IPI faz parte do rol de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. E se o IPI acabar, a gente vai sofrer consequências graves, como a perda de competitividade, a saída de empresas do nosso parque industrial e, principalmente, consequentemente, as demissões em massa. Então, os parlamentares do Amazonas aproveitaram essa janela de oportunidade para pedir a ajuda de Arthur Lira. A intenção, lógico, não é impedir a extinção do imposto, mas é buscar alternativas que compensem as perdas que a Zona Franca de Manaus pode sofrer com a reforma tributária e com o fim do IPI, né? Então, Karime, eu conversei agora à tarde com o deputado eleito Saulo Viana e ele disse que fez um pedido especial para Arthur Lira durante esse jantar. Vamos ouvir que pedido foi esse. A minha colocação na reunião foi uma solicitação, um pedido para que algum parlamentar do Amazonas faça parte da comissão que discute a reforma tributária. É muito importante que a gente tenha alguém com conhecimento do Amazonas e da Zona Franca para que a gente possa manter na reforma tributária, que é uma reforma que muito provavelmente acontecerá no ano de 2023, as excepcionalidades do nosso modelo de Zona Franca
Franca para manter a indústria em Manaus, para manter os empregos e também, claro, manter a nossa floresta em pé. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal eleito, Saulo Viana, do União Brasil. Bom, está defendendo, né? Levantando a bandeira da Zona Franca, né, Cadu? Tudo indica, eu acho que ele quis se colocar, né? Ele pediu um parlamentar amazonense nessa comissão especial. Sim. Acho que será ele, né? Se caso isso ocorrer, ele falou que colocar um parlamentar. Mas no caso, como ele fez o pedido, ele fez para tentar se colocar nessa comissão especial. E segundo o próprio deputado, a resposta teria sido positiva. Arthur Lira teria prometido contemplar a bancada do Amazonas nesse debate sobre a reforma tributária que ainda vai acontecer. Então vamos aguardar e torcer, né, Karine? Porque só quem entende de Zona Franca de Manaus na Câmara dos Deputados é a bancada do Amazonas. E, Karine, nós também falamos com o deputado Silas Câmara, do Republicanos, que pontuou outros assuntos que foram tratados na reunião com o presidente Arthur Lira. Vamos ouvir o que ele disse. Nossa reunião entre bancada e o presidente Arthur Lira foi muito proveitosa. Tivemos uma conversa franca, falamos dos pontos importantes em defesa da Zona Franca de Manaus, da pavimentação da BR-319, da viabilidade de licenciamento dos aeroportos em vários municípios do estado do Amazonas, como também tratamos do comprometimento do presidente Arthur Lira com o Amazonas. Portanto, a bancada federal fechou questão, vamos todos sim de Arthur Lira, independente de partido, em defesa do nosso estado e com o compromisso reafirmado de que nós vamos continuar lutando em defesa do nosso estado. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do deputado federal Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, falando também, repercutindo a respeito desta reunião com Arthur Lira ontem à noite, né, Cadu? Isso mesmo, Karime. Arthur Lira não é à toa que ele é presidente da Câmara, porque ele é conhecido por cumprir promessas. Essa tem que ser uma característica básica de quem quiser disputar a presidência da Câmara. Tem que atender aos seus, tem que cumprir promessas. Então, Arthur Lira acolheu esse pedido de ajuda, esse apelo feito pelos parlamentares do Amazonas em troca de votos. Ele vai ganhar votos. Agora vamos aguardar para ver se ele vai cumprir essa promessa de apoiar a Zona Franca de Manaus assim que a PEC, ou projeto de lei, ou projeto de lei complementar, seja lá o que for encaminhado pelo governo, ser apresentado à Câmara dos Deputados, porque a partir disso vai criar-se um debate, uma comissão especial para debater o assunto. E, voltando aí à questão do Saulo Viana, tem que ter um parlamentar do Amazonas nesse debate, para saber encaminhar os assuntos da Zona Franca de Manaus nesse contexto geral, nesse contexto nacional, que é a reforma tributária. Senão, realmente, a gente vai sair perdendo. Agora, com relação a esses outros pontos, né, Karine, falados aí pelo Silas Câmara, a gente ressalta aí a BR-319, né? A BR-319 era uma questão desde do governo Lula 1, Lula 2, a reforma, a pavimentação, a recuperação nunca saiu, né? Aí entrou o governo Bolsonaro e também não saiu. O Exército chegou a fazer algumas obras de recapeamento, mas parece que tudo voltou ao que era antes. Então, sobrou para esse governo agora, com apoio de Arthur Lira, a possibilidade de tentar adiantar, né, encaminhar mais uma vez as obras de recuperação da 319. É assunto antigo, assunto chato realmente para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, que vem há anos trabalhando nessa proposta, sempre naquela divergência entre o Estado do Amazonas e o governo federal. E agora entra nesse jogo aí Arthur Lira. Mas outro ponto que chama a minha atenção, Karine, é a questão que os parlamentares se uniram em torno da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus tem esse efeito de unir os parlamentares em torno da causa dos empregos do Amazonas, né? Então, essa nova bancada, esses novos 4 parlamentares que têm um perfil mais de centro, tiraram um pouco daquela bandeira ideológica que dividiu a bancada do Amazonas nos últimos 4 anos. E agora parece que essa nova bancada começa
começa já unida. E a Zona Franca de Manaus é esse elo entre todos esses parlamentares. Isso é muito importante a gente observar. Karime e Carlão. Ricardo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele adiou o reajuste real do salário mínimo. É isso? E ainda pediu paciência? Procede? Procede, Carlão. Hoje o presidente Lula se reuniu com sindicalistas no Palácio do Planalto em uma cerimônia que mais pareceu palanque, viu? E o assunto principal foi o salário mínimo. Lula disse que não é possível atender tudo no primeiro momento e pediu paciência aos sindicalistas que estão pressionando o governo pelo reajuste do salário mínimo acima da inflação. Na campanha presidencial, Carlão, Lula prometeu o salário mínimo a 1.320. Esse valor é acima da inflação, mas hoje ele disse que o salário mínimo, por enquanto, não vai subir além de 1.302. Esse valor tem um reajustezinho aí de 1,4% acima da inflação. É um ganho real minúsculo, mas é um ganho. Então esse valor só foi assegurado por causa da PEC da transição, que foi aprovada aí, incluindo 7 bilhões de reais para garantir o reajuste do salário mínimo que aconteceu no passado, que garantiu esse valor de 1.302. Agora, para sair dessa pressão, Carlão, o presidente Lula criou um grupo de trabalho envolvendo o governo, trabalhadores, empresários, para discutir uma política de fortalecimento do salário mínimo, para que haja um reajuste salarial acima da inflação todos os anos. Não se sabe se o reajuste vai estar atrelado ao PIB, como foi no primeiro governo do presidente Lula na época, né? Essa metodologia de como vai acontecer esse reajuste com ganho real vai ser definida por esse grupo de trabalho. Mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele diz que é possível que o salário mínimo seja reajustado para 1.320 a partir de maio, após o fim dessa discussão, desse debate por meio desse grupo de trabalho. É uma afirmação política, então a gente tem que acompanhar para ver se vai haver capilaridade, se vai haver arrecadação para garantir o salário, esse reajuste aí de R$18, né, no valor do salário mínimo, que vai garantir aí vai gerar um aumento de um aumento aí nos gastos, né, com salário mínimo de 16 bilhões de reais, aliás. E Lula também anunciou outro grupo para garantir a regulamentação do trabalho por meio de aplicativo, Carlão. Ele disse que essa atividade não é de empreendedorismo, porque não proporciona nenhuma segurança ao trabalhador. O objetivo do grupo é garantir alguma proteção social às pessoas que dependem dessa atividade para sobreviver. E nesse grupo também vão ser discutidos pontos como da reforma trabalhista, como a gente falou ontem. Entre eles, atenção, Carlão, hein? A volta do imposto sindical obrigatório. Sobre esse tópico, Carlão, o ministro do Trabalho, aí o Luiz Marinho, ele assegurou que o imposto sindical obrigatório não vai voltar. Foi uma garantia dele. Por último, o presidente Lula falou sobre outra promessa de campanha, Carlão e Karime, que é a revisão da reforma do imposto de renda. Ele disse que o governo pretende taxar os mais ricos para compensar as perdas com a isenção do imposto de renda aos cidadãos com a renda de até R$5 mil. Vamos ouvir então o que disse o presidente Lula sobre esse assunto. Você tem que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. E eu vou brigar para fazer. Eu vou brigar para fazer porque eu prometi durante a campanha que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Obviamente que isenção de imposto e aumento de imposto é de lei. A gente não pode fazer no grito ou na vontade ou no microfone. A gente tem que construir. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da reformulação sobre imposto de renda. E aí, uma isenção para quem recebe até R$5 mil e uma taxa maior para os mais ricos, né, Cadu? Será que sai do papel?
Exatamente o que eu ia questionar de você, Karime. Essa questão aí está muito atrelado à reforma tributária, né? E com certeza o governo vai encontrar muitos obstáculos, porque o Congresso Nacional, principalmente a Câmara, não é favorável à tributação dos mais ricos. No caso, é a tributação sobre lucros e dividendos. Por quê, Karime? Só na Câmara, quase metade dos parlamentares são empresários, advogados, produtores rurais. Será que essa matéria passa? Será que eles vão aprovar uma lei que vai para prejudicar eles próprios? Aí eu tenho minhas dúvidas. Então, o governo certamente vai encontrar muitos desafios, muitos obstáculos para passar essa pauta. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. 6h25, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, as inscrições para o sorteio de vagas em creches públicas de Manaus, que começou na segunda-feira, foi prorrogada agora até sexta-feira. Antes, o prazo final seria amanhã, dia 19. A medida foi necessária porque foram relatadas instabilidades no site pelo grande número de acessos na página. E até o momento, cerca de 8.982 crianças já foram inscritas. Ao todo, foram disponibilizadas, Carlão, 1.950 vagas para crianças de 1 a 3 anos, para as turmas do maternal 1, 2 e 3. E de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a prioridade das vagas são para crianças que vivem com famílias de baixa renda e que o cadastro único, que o registro no cadastro único, no CAD único, esteja regularizado. Karime, todo o processo deve ser feito no site para inscrição, no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é tudo junto, cemed.manaus.m.gov.br, ok? creche.manaus.m.gov.br. O site é o seguinte: inscrição creche, tudo junto, creche, mas daquele jeito, sem o cedilha e sem o tio. Inscricão creche.cemed.manaus.am.gov.br. E até o momento, segundo a Secretaria Municipal de Educação, cerca de 8.982 crianças já foram inscritas. Então você escreve lá, inscrição creche, tudo junto, .cemed.manaus.am.gov.br. 6h27, você no melhor mix do Brasil. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, prefeitos do Amazonas afirmam que não podem pagar o novo piso salarial dos professores. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h27, você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura amanhã. E amanhã já quinta-feira, já chegando no final de semana. Com você, Karime. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 95%. Mix. Rio Negro subiu mais 11 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 20 metros e 8 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, Manaus tem registrado um grande número de acidentes de trânsito no início deste ano, hein? Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, foram registrados 6 acidentes por dia só nos primeiros 16 dias do ano. Carlão, muito acidente. O número já representa um aumento de 3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Rodrigo Soares traz mais informações a respeito do assunto. Vamos acompanhar. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana divulgou essa semana dados sobre o aumento no número de acidentes de trânsito em Manaus nos primeiros 16 dias desse ano. Ao todo, foram 92 acidentes, um aumento de 3% em comparação ao mesmo período de 2022, quando foram registrados 89 acidentes. De acordo com o diretor do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, o órgão trabalha para identificar as principais vias da cidade que registraram altos índices de acidentes, como na Avenida Torquato Tapajós. Há uma preocupação muito grande da nossa equipe de identificar os lugares onde os acidentes estão acontecendo e as causas desse acidente. Claro que a gente depende dos laudos da perícia e desde que nós finalizamos
finalizamos o estudo preliminar, onde a gente identificou as quantidades no final do ano, nós estamos debruçados em identificar as causas desses acidentes, porque nós precisamos tomar medidas que possam efetivamente dar resultados. Nós precisamos identificar a causa para que, em cima dessa causa, a gente consiga reduzir o acidente. Já existe uma prévia, nós temos 11 vias da cidade, que são as vias que mais registram acidentes de trânsito. A Torquato Tapajós está entre essas vias. Nós temos a Cosme Ferreira, nós temos a Ifigênio Salles, a Coronel Teixeira, que é a Pontaneira, a Avenida do Turismo. Essas avenidas, elas são onde mais há o registro de acidente. Agora, dentro das avenidas, nós estamos identificando os pontos, os locais, e para identificar o problema que tem acontecido ali. Nós temos notado que o excesso de velocidade é muito grande em algumas avenidas. Por exemplo, uma das avenidas onde tem muito grande velocidade, que é a Avenida das Torres, a Avenida das Flores. Às vezes o acidente não tem vítima, mas acontece capotamento, muito acidente com dano material, e esses acidentes precisam também ser evitados. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 31 minutos, você conferindo os destaques do dia. Nesta quarta-feira, em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho, renovado o convênio que garante o passe livre estudantil para 2023. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E a Confederação Nacional dos Municípios criticou o reajuste do piso salarial dos professores. Olha aí o detalhe. Pelo segundo ano seguido, voltou a orientar os gestores municipais a ignorar o aumento anunciado pelo governo federal. Bom, e o aumento de 15% foi anunciado esta semana pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O piso sai de R$ 3.845 para R$ 4.420. O valor é definido pelo governo federal, mas o pagamento é feito pelas prefeituras e governos estaduais. Olha só, as cidades do Amazonas devem ter um impacto estimado em 672 milhões de reais, caso repassem um novo reajuste, como explica a repórter Nathalie Moraes. O piso nacional dos professores subirá para R$ 4.420,55 em 2023. Um reajuste de quase 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.843,63. O aumento foi assinado pelo próprio ministro da Educação, Camilo Santana, em portaria publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira. Na noite desta terça-feira, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, declarou que o aumento do piso salarial no magistério é inconstitucional. Segundo ele, não há base legal para a correção de 14,95% neste ano. Paulo ainda afirmou que a medida trará um impacto anual de 19,4 milhões de reais aos cofres municipais, e ele recomendou ainda aos prefeitos de todo o Brasil que não adotem a este critério. O salário mínimo, se não me engano, ficou em 1.302, uma coisa assim. E tem no orçamento, indicado 1.320. Até agora o governo não se manifestou adotando os 1.320. Por quê? Porque lá quem tem que pagar é o governo federal. O auxílio continuado, aquele benefício continuado, mas a própria Previdência, quem ganha o salário mínimo, então, porque lá o governo é que tem que pagar. Aqui, como o governo não paga, apenas escreve 8 linhas, tem uma assinatura pública no jornal, isso é o que houve. Então, somente isso. O governo faz isso e, lamentavelmente, criando um problema gravíssimo no Brasil. Isso aí ainda vai ser avaliado, tanto o governo anterior quanto esse procedimento aqui. Gravíssimo na medida em que, quando você junta isso a outras questões, por exemplo, decisão que temos que respeitar do Supremo Tribunal Federal, que tornou obrigatório agora a creche no Brasil. Também ninguém ainda pôde, talvez, discutir isso. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, em 2023, os municípios do Amazonas, por exemplo, devem ter um impacto estimado de 672 milhões de reais, caso repassem o novo reajuste. Em Manaus, o impacto previsto é de 112 milhões de reais. O movimento municipalista destaca que há um vácuo legislativo que coloca em risco a segurança jurídica de aplicação do reajuste do piso nacional do magistério, já que ainda se
baseiam no critério da Lei de número 11.494 de 2007, do antigo Fundeb. Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina, o reajuste do magistério é um reconhecimento e a valorização aos profissionais de sala de aula que não podem ser penalizados pelos maus gestores. O cumprimento do piso salarial nacional do magistério é muito importante para a valorização dos trabalhadores em educação profissionais de sala de aula. Vale ressaltar que o piso salarial nacional não é reajuste de salário, é o indicativo do menor salário que um professor pode ganhar por 40 horas semanais. É importante também salientar que quando prefeitos dizem que não podem pagar, eles estão esquecendo de dizer que eles podem pedir a complementação da União. Só não pede a complementação da União prefeito que está com problemas nas suas finanças no item prestação de contas e transparência. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou na manhã de hoje que o reajuste do piso salarial dos professores anunciado pelo MEC não vai impactar no orçamento do município. A declaração do prefeito aconteceu em entrevista coletiva durante o evento para a renovação do convênio do Passe Livre Estudantil. Davi Almeida foi questionado sobre o alerta da Confederação Nacional dos Municípios, que alega que o reajuste do piso do magistério não tem base legal. Com relação ao aumento do Ministério da Educação, não impacta na Prefeitura. A Prefeitura já paga muito acima. A Prefeitura de Manaus, até o ano passado, pagava o terceiro melhor salário do Brasil para os seus professores. Nós pagamos praticamente R$1.000 a mais do que foi aumentado pelo Ministério. Então, não vai impactar em nada a Prefeitura. Nós já pagamos a mais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, como nós ouvimos aí, o prefeito Davi Almeida afirmou, que o reajuste do piso salarial dos professores, anunciado pelo Ministério da Educação, não vai impactar, não vai prejudicar o orçamento do município. Segundo Davi Almeida, a prefeitura já paga, inclusive, um piso superior ao valor anunciado ontem pelo ministro. Quase R$1.000 a mais, segundo o prefeito Davi Almeida. 18 horas. Entrevista do dia. E a nossa entrevista de hoje é com o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, o prefeito Anderson Souza, que vai falar justamente sobre esse assunto, sobre o impacto desse reajuste nas finanças da prefeitura. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo ao 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karina. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da rádio Mix 100.7. Todos que estão aí na sintonia do seu programa. Obrigada, prefeito. Então, por que as prefeituras do Amazonas não podem pagar esse piso nacional do magistério de R$ 4.400 anunciado agora pelo governo federal? Karina, nós temos hoje, eu quero cumprimentar a Ana Cristina, a nossa presidente do CPAM. Eu, como professor, pertencia à categoria, concursado do Estado, eu posso dizer que eu estou muito feliz em a Ana Cristina até brigar por esse aumento, mostrar que é necessário esse aumento, como todos os prefeitos gostariam de realmente cumprir essa determinação aqui do governo. Mas eu vejo que apenas as capitais de todo o Brasil vão conseguir cumprir, porque as capitais conseguem arrecadar o alvará através de outros tributos, como o TBI, o IPTU, consegue ter uma arrecadação maior do que qualquer município do interior do estado. E nós sabemos que o interior, no modo geral, do Brasil, eles têm dificuldade hoje de ter uma arrecadação que possa cumprir essas determinações que o governo faz. A Confederação Nacional dos Municípios recomenda os municípios estudarem para que possa, de fato, verem as suas finanças e não possa comprometer, acima de tudo, o número de pessoas contratadas, ou seja, o valor do comprometimento fiscal do seu município. A portaria
nós consideramos, que o ministro publicou, como uma portaria que não tem segurança jurídica. E por não ter segurança jurídica, nós iremos entrar com representação no PCU, que a CGU já reconhece isso, para que não possa justamente acontecer e não possa prejudicar os municípios em suas finanças. Nós colocamos aqui que a lei 11.494 de 2007, ela foi substituída pela lei 14.113 de 2020, onde muda alguns critérios do Fundeb. E entre elas está o pagamento dos professores, de todos os profissionais da educação. Nós temos aí a necessidade de que os municípios eles apliquem na educação infantil o recurso que o governo federal está mandando. Então nós temos 2 recursos que vêm do governo federal para as prefeituras. A presidente, eu tive a oportunidade de ouvi-la em uma entrevista, em colocar que o município pode pedir o complemento da União. Se ela conhece esse caminho, eu peço para ela vir aqui na associação nos ensinar, nos orientar como é que faz, porque eu não conheço nenhum caminho que possa fazer com que nós tenhamos um complemento, a não ser o que o governo já repassa, que é o VAA, que é para a educação infantil, e o VAT. São esses 2 recursos. Quando eu falo do VAA, que é para a educação infantil, eu tenho aqui a necessidade de, fora o pagamento de 70% dos profissionais, eu sou obrigado a investir 15% desse valor para construção, para investimento. Não é para fazer o custeio, não é para me comprar um brinquedo para as crianças, não é para fazer um reparo na escola, não é para fazer uma melhoria hidráulica ou elétrica em qualquer escola. É investimento, é construção. Então, eu acredito que esteja aí a nossa presidente, alguns equívocos, que não é o prefeito que tem que guardar o dinheiro. O governo, quando determinou, através da nova lei, desta lei 14.113, que determina as novas normas para o Fundeb, ele diz que o governo, quando ele vê aumento, ele precisa providenciar de onde vai sair o aumento, de onde vai vir esse aumento de recurso, de onde é que vai sair este recurso que está aumentando o salário. O governo dá um aumento de 14,95%, mas não diz qual é a fonte que o prefeito vai tirar. De que maneira eu vou cobrir? Se eu vou dar 10%, o prefeito vai ter que entrar com 4%, 4,5%, 4,95%. Ele não disse em nenhum momento que ia fazer isso. Então, é difícil o prefeito cumprir, não vamos ter como cumprir, infelizmente é a realidade. A todos os professores, eu estou sendo muito franco, real, porque isso todos os municípios estão vivendo, os prefeitos estão super preocupados e a confederação tem se unido, está marcando uma reunião com o ministro até sexta-feira, para que ele possa justamente encontrar uma fórmula, igual a presidente disse que é para pedir, que tem fórmula, porque o governo tem dinheiro e vai dar, e nós iremos justamente ver se o governo pode cobrir esses 14,95. Mas o que eu posso dizer a vocês é que o governo não cobriu. Eu vou lhe dar um exemplo, Karime. Sim. Nós temos aqui um problema grave que aconteceu no ano passado. O governo federal, ele deu um aumento para o ACS e o ACE, tá certo? Esse aumento, ele veio apenas para os concursados na hora de pagar. Não veio o dinheiro para os contratados. Resultado, as prefeituras estão arcando com mais de 90%, porque o salário dobrou dos ACS e do ACE. Houve uma mudança pelo Congresso do aumento dos enfermeiros, mas o Ministério da Saúde ainda não disse para nós de onde é que vai vir o dinheiro. Todos os gastos estão vindo para a prefeitura assumir. E eu vou lhe colocar o ponto mais drástico que nós vivemos, que as prefeituras vivem para assumir uma despesa
a este ponto. Está nos impostos em que o governo retira os incentivos fiscais. Vamos colocar os produtos. O exemplo da gasolina. O governo federal, em busca de uma campanha de uma reeleição, ele disse que fez a parte dele, tirou o imposto sobre produtos industrializados, IPI. O governo retirou um valor, um percentual sobre o combustível, mas não foi do governo federal, não foi do governo do estado. Ele retirou o dinheiro das prefeituras. Era direito da prefeitura receber 300 mil reais no dia 10, recebeu apenas 250 mil, 50 mil a menos. Por que ele recebeu esse valor a menos? Justamente porque o governo federal tirou o incentivo, reduziu o imposto, com isso o cidadão ganhou, maravilhoso. E os municípios perderam. A mesma coisa aconteceu com o governo do estado. Por quê? O governo do estado foi forçado por essa posição política que o Bolsonaro fez sobre o IPI. Eles fizeram no ICMS. O ICMS baixou de todos os estados, não foi diferente no Amazonas, e nós perdemos cada município, dependendo do seu percentual de arrecadação, ele perdeu em torno de 15% de arrecadação. Quando você soma 12% da arrecadação federal, 15% da arrecadação estadual, você vai para 27%, meu filho. 27% que a prefeitura devia arrecadar, não arrecada mais. Deixou de ter dinheiro em caixa para comprar a merenda escolar que o governo federal não manda. Em 2008, o governo Lula, que eu era prefeito naquela época, ele dava R$1 por criança. Você pode pesquisar. E hoje, o governo federal, no período do Bolsonaro, baixou para 35 centavos. O que você come, Carlão? Com 35 centavos, meu irmão. Ou seja, prefeito, essa conta não está fechando faz tempo. Então, também ano passado, com o reajuste do presidente, então, Jair Bolsonaro, de 33%, a Confederação Nacional dos Municípios também orientou que as prefeituras não pagassem esse piso, justamente porque cada prefeitura vive uma realidade orçamentária. Prefeito, na sua opinião, na sua análise, como é que deveria ficar esses pisos ou algum tipo de aumento de piso salarial para esse profissional da educação? Deveria ser feita essa conta levando em consideração a realidade de cada município? Como poderia ser feita essa conta, prefeito? Ano passado, Karine, nós tínhamos condições de arcar porque os 27% que o governo federal tirou do imposto da gasolina, tanto o IPI como o ICMS, nós tínhamos em mãos. Então teve como o município pagar. A maioria dos prefeitos deixaram de dar abono porque preferiram dar a mudança de nível, que é algo específico para os concursados, e a progressão. São duas coisas importantes na vida do servidor público, que é isso mais importante do que dar no final do ano para ele apenas um abono, porque isso vai ficar assegurado para a aposentadoria dele. O abono não vai. Ele recebeu 5 mil reais de abono, mas esse abono não vai ficar assegurado para a vida dele de aposentado amanhã. Para ele se aposentar amanhã, ele precisa ganhar justamente um salário em que ele mudou o nível, ele fez a progressão normal. Isso precisa. Então, ano passado, nós tivemos a diferença desse ano. E esse ano passado, foi feito o ajuste do VAT, foi justamente a nova conta que surgiu. E nós tivemos a oportunidade de, no ano passado, nós termos, por parte do governo das prefeituras, terem um recurso em caixa para fazer justamente isso antes de vir o desmonte que houve com a questão do IPI e do ICMS. Então, nós temos essa situação a conviver. É muito difícil o município cumprir, porque nós estamos aqui sobre uma portaria. Ano passado era a lei. Então, hoje, nós fazermos
É como diz a Confederação, nós não vamos fazer por ser uma portaria. Se o Congresso Nacional fizer uma lei, eu tenho certeza que os congressistas, os deputados, os senadores, eles vão buscar uma fonte para ajudar os prefeitos a sobreviverem. Ok, prefeito, deixa eu interromper um pouquinho o senhor. A pagarem isso, tá, entendeu? Sim, deixa eu interromper um pouquinho o senhor, só para perguntar, caso as prefeituras não paguem aí o piso nacional, elas podem sofrer alguma punição, prefeito? Amigo, como é portaria? Portaria não tem maior valor do que lei. Eu acredito que a lei tem mais valor do que portaria. Isso qualquer estudante de direito sabe que portaria não tem valor mediante uma lei. Simplesmente o ministro fez uma lei e essa fez uma portaria determinando o valor. Não discutiu, não levou para o presidente tornar-se pelo menos um decreto. Tá? Fez uma portaria interministerial e deveria ser a lei aprovada no Congresso, porque já existe uma lei aprovada no Congresso em 2020, perdão. E a lei que está determinando a questão de piso salarial, a questão de aumento, a questão de como fazer as mudanças, foi feita em 2020. Então precisava ser feito esse aumento no Congresso Nacional, que vai voltar agora em fevereiro. Então, infelizmente, o ministro se antecipou. E ontem a Confederação Nacional dos Municípios discutiram esse assunto. Eu não tive oportunidade de ir à reunião. O prefeito de Altazes, Anderson, foi. Ele deve estar chegando amanhã e vai poder justamente nos posicionar da data real em que a Confederação marcou uma reunião da Confederação com o ministro para discutir o assunto e encontrar uma forma de que ele possa fazer essa compensação, ou levar ao presidente da República este fato que aconteceu de forma inusitada. Então, eu quero dizer a Ana Cristina, professora, presidente da CITEAM, que Manaus tem as condições, o Davi já disse que tem condições, parabéns, porque tem outras fontes. Mas eu digo para você, Ana, infelizmente, os municípios não têm a mesma condição, irmã. Okay. Nós estamos vivendo uma situação difícil, complicada. Foi uma portaria que foi efetivada, os municípios precisavam ser ouvidos e nós estamos perdendo receita a cada dia. Okay. Nós precisamos ganhar receita e não perder mais. Ok, prefeito. Muitíssimo obrigada pela sua participação, esclarecendo para a gente esses pontos tão importantes. Obrigado, Karina. Obrigado, Carlão. Obrigado a todos os ouvintes da Mix FM 100.7. Obrigado. Uma ótima noite, prefeito. Nós conversamos com o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, o prefeito de Rio Preto da Eva, Ederson Anderson Souza. 6h53. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo para esta noite de quarta-feira. Para você que está ligado aí em 100,7. Será se vai chover? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segue aquela previsão, né, Carlão? Chuva a qualquer hora durante essa noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 100%. Mix. Agora, Karime Leão, uma notícia que a gente gosta de dar, né? Uma notícia boa, Karime, é que a empresa Águas de Manaus, responsável pela distribuição de água na capital do Amazonas, agora tem uma equipe de agentes de saneamento 100% formada por mulheres, aí mulheres atuando, Karime. Olha aí que beleza, Carlão. Antes, essa era uma atividade totalmente desempenhada por homens, mas agora começa a ser desenvolvida também por nós mulheres, né? Esse é o novo time de agentes de saneamento básico. Começou a trabalhar na Águas de Manaus, já está nas ruas, está executando os serviços da empresa. O grupo de 10 mulheres será dividido em duplas. Elas estão aí fazendo serviços de fiscalização, além de religações, reparos, negociações, instalações de hidrômetros e recadastramentos, entre outras melhorias aí. Antes de iniciarem a atuação na rua, elas passaram, é claro, por um treinamento teórico e o prático, Karime. Sem dúvida, né, Carlão? Bom, essas contratações fazem parte
do projeto para aumentar a participação feminina na área operacional da empresa, como parte de uma política de governança ambiental, social e corporativa. Essa política tem um compromisso de aumentar cada vez mais o seu quadro de mulheres, pessoas negras e indígenas. Parabéns aí à empresa, né, Carlão? Águas de Manaus. E que outras, né, Karime, se espelha aí, né, nesse exemplo. Sim. Que essa política seja seguida, então, por outras instituições. 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E hoje o prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima assinaram a renovação do convênio que garante o passe livre estudantil para esse ano, Karime. E esse passe, Carlão, vai beneficiar mais de 170 mil alunos das redes municipal e estadual, resultando aí em um investimento de 156 milhões de reais. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinaram nesta quarta-feira o termo de renovação do convênio do Passe Livre Estudantil 2023. De acordo com o prefeito Davi Almeida, a gratuidade estudantil é uma conquista dos estudantes das redes municipal e estadual e contempla mais de 170 mil alunos que se beneficiam com o convênio firmado entre prefeitura e governo. Só foi possível o passe estudantil gratuito graças à parceria com o governo. Como funciona? O governo paga a gratuidade dos alunos da rede estadual. A prefeitura paga a gratuidade dos alunos da rede municipal. E a prefeitura arca com as despesas das demais gratuidades. Daí, esse volume de 395 milhões de reais. E a parceria continua. O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou em seu discurso, durante a assinatura do termo, a importância do passe livre estudantil no combate à evasão escolar. Essa parceria é importante, primeiro porque tira do papel um sonho antigo, que é o passe livre estudantil, mas sobretudo porque dá tranquilidade, principalmente no orçamento das famílias, daquelas famílias mais carentes que tinham que depois da pandemia principalmente escolher se comprava uma cesta básica ou se comprava a passagem do filho para poder ir para a escola. Então isso dá uma tranquilidade às famílias, evita a questão da evasão escolar e a gente tem uma assiduidade maior desses alunos na sala de aula. O passe estudantil é um cadastro feito aos estudantes das escolas públicas municipais e estaduais que garante o pagamento integral do transporte coletivo aos estudantes na ida à escola e no retorno para casa. Para ter acesso ao passe livre estudantil, os pais e responsáveis precisam entrar em contato com a direção da escola onde a criança estuda e fazer o cadastro. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, carnaval chegando e a Prefeitura de Manaus lançou um edital para apoio a bandas, blocos e festas de rua em Manaus, Karime. Pois é, e atenção, tá? Os interessados têm até às 5 da tarde do dia 27 de janeiro para protocolar as propostas com documentos exigidos, viu? Lá na sede da Manaus Cult, que fica na Avenida 7 de Setembro, 377, no centro. Detalhes com o repórter Rodrigo Soares. Hector Silva. A Manaus Cult, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, lançou na terça-feira, dia 17, uma chamada pública para contemplar bandas, blocos e festas de rua a serem realizados nos meses de fevereiro e março de 2023, durante o Carnaval. Segundo Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manaus Cult, o edital estabelece critérios à concessão de apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas para até 110 eventos de carnaval. Alonso Oliveira destaca ainda que há critérios relacionados à vacinação dos foliões. Atendendo a determinação do prefeito Davi Almeida, que recentemente intensificou a campanha de atualização do esquema vacinal, um dos critérios deste edital é exatamente a apresentação de um plano de incentivo à vacinação do folião que for prestigiar cada uma dessas bandas. É importante lembrar que o retorno dos megas eventos na cidade de Manaus só foi possível graças ao avanço da imunização. Segundo a Manaus Cult, as propostas solicitando apoio aos eventos devem ser protocoladas na sede da Fundação para a avaliação. Serão selecionadas aquelas que atendem os critérios obrigatórios e que tiverem as maiores pontuações.
Os interessados têm até às 17 horas do dia 27 de janeiro para protocolar suas propostas e os documentos exigidos no protocolo da Manaus Cult, na Avenida 7 de Setembro, número 377, Centro. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas voltou a ser destaque negativo na imprensa nacional por causa do desmatamento da floresta. Os números divulgados hoje mostram que o estado desmatou no ano passado 2.575 quilômetros quadrados. É uma área em torno de 2.500 campos de futebol. E foi o estado que teve o maior crescimento de derrubada da floresta. Os números são do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. A devastação no estado cresceu quase um quarto. E o município de Apuí, no sul do Amazonas, foi o que mais desmatou. Os números não são nada bons. Tudo isso considerando a iminência da reforma tributária e o fato de que o Estado vai ter que mostrar ao país que a Zona Franca de Manaus pode ser um modelo de desenvolvimento que protege a floresta, conta muito. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.